Hoje eu vim aqui falar sobre a importância de contar histórias dentro da sua comunicação política. Olá, tudo bem? O meu nome é Danilo Emerick e eu sou jornalista, consultor em marketing digital político e eleitoral. Estou aqui para trazer boas dicas para a sua comunicação já para as eleições de 2020 agora. Mas antes de tudo, eu preciso de um favor seu. Eu quero que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e já ative as notificações. Isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Qual a importância de contar histórias dentro da comunicação política? Para responder essa pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que as pessoas estão nas redes sociais? As pessoas estão nas redes sociais para se entreterem e interagirem. Logo, quando você for postar alguma coisa, o seu conteúdo vai estar concorrendo com uma série de outros conteúdos não políticos. As pessoas vão estar lá para ver músicas, ver fotos de animais de estimação, daquele gatinho fofinho, daquele cachorrinho fofinho, para ver o artista preferido dela, para ver memes, para se entreterem e interagirem uma com as outras. Imagine só uma pessoa pegando o celular dela e deslizando o dedo no feed das postagens que aparecer para ela. Imagine só também que aparece lá a foto de um vereador. Nossa, hoje conquistei um quebra-mola para a cidade. Que vitória! Só isso. É chato. Não conta a história por trás daquilo. A pessoa não vai interagir. A chance dela se engajar, interagir com aquele conteúdo é muito menor. Então você precisa contar uma história por trás daquilo para poder engajar com o público. As pessoas gostam de ouvir histórias. Muitas vezes você se lembra de uma história, você pode até não lembrar quem contou ou quando ouviu essa história, mas quando é uma história bem contada, você certamente se lembra disso. E por que você se lembra dessa história? Porque ela possui valores práticos para você. Foi uma mensagem que se sobressaiu. Essa mesma história que você se lembra foi uma história que evocou uma emoção em você. E ela possivelmente usou de gatilhos para estimular a sua interação. Então, dessa forma, a humanização é muito importante no contexto de contar histórias. Ela aproxima com a realidade do leitor ou então ativa a imaginação dele. Mas para contar qualquer história, a história precisa ter começo, meio e fim. E um grande contador de histórias, que desenvolveu até uma fórmula, foi Joseph Campbell. Ele foi o precursor do que hoje chamamos de jornada do herói, que são 12 passos para você criar essas histórias. E eu vou contar aqui quais são esses passos e talvez você até se lembre de alguns filmes ou livros que você vai reconhecer esses passos. O primeiro passo é o mundo comum. Ele apresenta o nosso personagem, o herói da história, e o mundo que ele vive, a rotina dele, o dia a dia. Então, de repente, a gente tem o segundo passo, que se chama o chamado para a aventura, no qual ele se depara com a missão, ou no desafio, ou no problema a ser resolvido, tirando ele da zona de conforto dele. O terceiro passo é a recusa desse chamado. Esse herói, ele não quer sair da zona do conforto dele, ele entra em conflito, então ele cria hesitações, até que chega ao quarto passo. E esse quarto passo é o encontro com um mentor, que é alguém ou alguma situação que vai dar orientações para ele, ou vai dar uma força especial para ele, vai dar um empurrãozinho para ele poder cumprir essa missão. O quinto passo, depois que ele inicia a missão, é a cruzada do limiar, que é o ponto que ele chega entre o limite entre um mundo normal que ele conhecia e um mundo novo, que está aguardando ele para esse desafio. Na sequência, a gente tem o sexto passo, que são as provas, aliados e inimigos. É o momento que chegam pequenos problemas menores para ele resolver, situações inesperadas que ele precisa resolver para chegar naquela missão maior. Após isso, chega-se ao sétimo passo, que chama aproximando-se da caverna secreta. Esse momento é o momento, ele adentra num refúgio e ele é um momento de conflitos e ele retorna aos questionamentos iniciais e medos que ele tinha lá no início quando ele estava hesitando. Em sequência, vem o momento da provação. Esse é o oitavo passo, que é a missão em si, que é uma missão extremamente difícil e que vai provocar nele uma profunda transformação.
é o momento de provação dele. O nono passo da nossa jornada do herói é o momento da recompensa, que é quando o nosso herói encontra algo de valor, seja um tesouro secreto, ou é um momento de transformação. O 10º passo é o caminho de volta, no momento em que ele começa a seguir a jornada de volta ao mundo anterior dele. Nesse momento, existe o sentimento de missão cumprida. E normalmente tem aquela coisa da aceitação, da redenção, certo? Só que chega ao nosso 11º ponto da jornada do herói, que é a ressurreição, que é normalmente o ponto mais alto da história, onde o desafio anterior ele ressurge do nada. Então, às vezes, aquele grande vilão ressurge do nada e é um momento de muita provação e ele precisa enfrentar aquele desafio. E vencendo esse desafio é um renascer para a vida, certo? E assim que passa-se desse ponto, chega-se ao retorno do Elixir, que é o 12º e último ponto da jornada do herói, onde ele retorna ao mundo inicial dele e ocorre um sentimento de transformação nele. Nem o mundo inicial dele vai ser o mesmo, nem a vida dele será a mesma, e as pessoas reconhecem esse esforço dele. Todo aquele cenário inicial foi transformado diante desses 12 percursos aí. Para ilustrar bem isso aí, eu vou te dar exemplos de alguns filmes que usam dessa técnica. Por exemplo, temos o Star Wars, Harry Potter, O Senhor dos Anéis e uma série de outros filmes, principalmente os de Hollywood. Você deve ter identificado na história de alguns deles todas essas 12 etapas. Tá, mas como transformar isso para a vida política? Então, lembrando o exemplo que eu dei lá atrás do quebra-mola, em vez de só aquela postagem do camarada lá no gabinete abraçando alguém, aquela pose de gabinete horrível, e falando, conquistamos um quebra-mola para o nosso bairro. Por que você não conta uma historinha? Dá para contar até de forma curta. Eu vou te explicar como. Então, de vez de você postar aquele conteúdo chato, você pode contar uma história. O vereador estava em seu gabinete, onde todo dia recebe pessoas com demandas e votando projetos de lei, até que ele fica sabendo que ocorreu um acidente grave, um atropelamento numa rua no bairro onde ele representa. Ele pensou que fosse uma coisa isolada, um problema comum, que não ia acontecer mais. Dias depois, acontece um novo atropelamento. Umas crianças estavam brincando na rua, jogando bola, e um carro foi e atropelou e uma criança se machucou. E aí veio a mãe de uma dessas crianças mostrar o acidente e pedindo um quebra-mola no local para acabar com isso, mostrando outros acidentes que já ocorreram antes. Isso fez com que ele fizesse um requerimento junto à prefeitura, mas aí existe um probleminha. O prefeito e o secretário de obras não estavam aceitando os requerimentos nem reuniões com esse vereador, eles eram de oposição. Então, os pedidos deles iniciais não eram aceitos. Então, ele teve que mobilizar mais pessoas, mobilizar empresários, mobilizar lideranças locais para fazer uma pressão para a prefeitura colocar o quebra-mola lá e garantir a segurança do local. Até que, finalmente, devido à pressão que eles fizeram, a prefeitura colocou o quebra-mola garantindo a segurança do local. Desde então, as crianças voltaram a brincar tranquilamente na rua, jogando bola na rua, e ele passou a ser reconhecido como alguém que contribuiu de fato com o local, e ele passou a ser visto como um herói de verdade, né? Essa historinha que eu contei rapidinho, ele busca de alguns elementos de palavras-chave que vão ativar o modo de história da pessoa, né? Então, algumas palavras-chave como o era uma vez, todo dia, até que um dia, por causa disso, finalmente, então, desde então, viu que contar uma história atrai mais as pessoas, torna-se mais interessante, dá mais trabalho para produzir? Dá mais trabalho para produzir, mas veja que compensa você produzir e pensar para postar um conteúdo relevante do que você postar por postar. Não importa, você vai demorar um pouquinho a mais para conseguir postar esse material, um videozinho bem produzido, contando essa história. Esse vídeo pode ser até mesmo o próprio vereador contando essa história. Estava num dia normal e tal, vê essa senhora contando isso, isso, aquilo. Interessa mais o leitor essas histórias. Histórias engajam mais as pessoas. Todas essas narrativas, contar histórias, se chamam storytelling.
E eu indico muito um professor de storytelling, que é o Jorge Rocha. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para as redes sociais dele. Recomendo muito que você conheça o trabalho dele. E eu aprendi muito com ele e eu acho que você também pode aprender. Essas foram só algumas dicas de como você engajar mais o público por meio de histórias. Dessa forma, se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você se inscreva, ative as notificações e também compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, principalmente aqueles que vão se candidatar agora para as eleições de 2020. Então, por hoje é só. O meu muito obrigado e até mais!